A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, que vem vos fala a missionária Débora Reis. Irmãos, eu estou muito feliz por mais um dia. Deus me abençoou, mais um dia Deus multiplicou o azeite da viúva, né? Aqui na minha casa, mais um dia Deus multiplicou, como Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Eu vivenciei hoje um milagre, ao qual eu estava pedindo muito para Deus. Alguém de muito longe me abençoou, porque Deus, quando Ele quer honrar o profeta, irmãos, Ele usa uma pessoa que tem um coração generoso, bom, humano, que olha para o próximo e que não tem sujeira. Então, irmãos, é nesse contexto que eu quero dizer para os irmãos, é no que eu recebi hoje da parte do Senhor e da parte de uma pessoa que abençoou a minha casa, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, e o capítulo 15, perdão, o versículo 7. Jesus, irmãos, ele repreende os escribas e os fariseus. Porque aqui fala, ó, então se achegaram a Jesus os escribas e os fariseus, dizendo... Porque eles eram da oposição de Cristo, né? Eles veio os líderes religiosos. Eles eram totalmente oposto de tudo que Jesus falava, ele ia ao contrário, né? Mesmo sabendo que aquilo que Jesus falava sempre seria o certo, eles sempre tinham a resposta contrária. Ele se opôs a tudo. Porque teus discípulos transgridem? Os fariseus e os escribas diziam, por que os teus discípulos, falando a Jesus, transgridem a tradição dos anciãos? Quer dizer, a confiança deles estava nas suas regras feitas pelos homens, em vez de estar na palavra de Deus, né? Eles repreendiam ali os discípulos, porque os discípulos, eles estavam corretos na palavra de Deus. Então, eles queriam que os escribas e os fariseus queriam o quê? Pela lei, queria que os discípulos, né, mantessem aquele respeito, aquela tradição. Mas os discípulos disseram não, né? Por quê? Porque eles tinham visão espiritual de quem era Jesus, né? E qual era o objetivo de Jesus ali na terra, né? No seu evangelho. Olha que interessante. Pois não... Jesus foi convidado, né? Para estar num determinado lugar, né? Para comer, para se alimentar. Eles convidaram a Jesus e seus discípulos. Mas não perdem aquela velha mania, né? De alfinetar, né? Achando que Jesus é bobo. Né? Achando que Jesus, falam coisas achando que Jesus ele não iria dar aquela resposta à altura, né? Jesus é um homem muito inteligente, a inteligência de Jesus ele é inumerável, né? Ultrapassa todos os limites, né? Então, eles disseram assim, pois não lavam as mãos quando comem pão. Eles falam da higiene, da tradição que ensinava que o espírito mal poderia sentar-se nas mãos de uma pessoa quando as pessoas não lavavam as mãos, né? O espírito seria tirado. Quando as pessoas lavassem as mãos, o espírito seria tirado. Mas olha que interessante aqui, irmãos. E ele respondendo lhe disse, que também vos transgredi os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, que morra de morte. Lá em Êxodo 20, 12, 21, 17 fala, mas vós dizei, em direta contradição com o que Deus ordenou. Qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, é a minha oferta a Deus, tudo o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aí Deus, né, foi dito a eles mesmos, hipócritas, bem profetizou Isaías de vós, dizendo, este povo com a sua boca e os seus lábios me honra. Olha que coisa interessante, irmãos. Presta atenção em Mateus 15,
o 7. Presta atenção em Mateus 15, 7. Vocês vão entender o mistério de Deus. Olha que perfeição. Este povo com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Tem pessoas, irmãos, por isso que eu falo, pede com a boca, mas não é o que o coração está sentindo. Por isso que Deus não dá, irmãos. E a pessoa ainda quer questionar por que Deus não deu. Porque o coração, irmãos, antes de você abrir a boca, o teu coração ele tem que estar limpo. Ele tem que estar assim, voltado para aquela petição. Tem que estar naquele objetivo. Porque se não tiver, irmão, não tem como Deus trabalhar. Não tem como Deus operar. E aí diz Deus mais. Olha que coisa interessante, irmãos. No 7. Olha no 8. Pois em vão me adoram. Tem muitos que estão dentro da igreja. Eu glorifico a Deus, dá glória, aleluia. Mas o coração está vazio. Não é o que ele está sentindo. A glória dele não sobe. Não tem aqueles louvores que fala é glória que sobe, é glória que desce. Mas o dele não sobe. Como que vai descer? Né? Ensinando como se fossem doutrinas os mandamentos dos homens. É algo que se acrescenta ou se tira da palavra de Deus. Né? E veja bem, irmãos. O que Deus está mandando eu dizer aqui. Coisas que contaminam. Né, coisas que vão contaminar, né? E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei, né? Não é o que entra da boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto contamina o homem. Vocês entenderam o que Jesus está querendo dizer nessa noite? O que contamina não é o que entra. Por quê? Porque os escribas e os fariseus convidaram Jesus para comer e disseram: ei, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Mas aí Jesus, dando resposta à altura, já para encerrar a conversa, disse: não é o que entra da boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Muitas das vezes, irmãos, falamos palavras, proferimos palavras que desagradam ao Espírito Santo de Deus. Eu estou falando o que Jesus está mandando eu falar. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos o dia inteiro falando coisa que desagrada. Aí à noite a gente vai lá ajoelhar e pedir a Deus, né, algo para Deus, que além da gente estar errado, em não pedir de coração, além de a gente estar errado em falar palavras vãs, a gente não está pedindo de coração. Você está entendendo? Você fala coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus. Você fala coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus naquele dia. Mas chega à noite, além de o Espírito Santo de Deus estar triste, você não está pedindo com o coração. Você não está pedindo com a alma. Então, irmãos, vamos fechar. Vamos fechar. Vamos vigiar. E quando pedirmos, irmãos, vamos pedir de coração. Porque Deus claramente está dizendo aqui, irmãos, em Mateus. Por isso que eu gosto de driblar. Eu gosto sabe, de marcar algo tão expressivo quando eu falo. Eu gosto de marcar aquela palavra e aquela palavra Deus me dá do céu e ali a resposta vem da minha boca e o nome do Senhor é glorificado. Porque o profeta tem obrigação, irmãos. Obrigação de falar algo e ele tem que provar dentro da palavra. Porque aquele que está do outro lado, ele precisa daquela resposta. Senão fica uma coisa vaga. Olha só, irmão, que coisa interessante. Cristo repreende os escribas e os fariseus no jantar. Né? Aí coloca aqui, hipócritas. Bem profetizou Isaías de vós, dizendo: este povo com sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isso define os hipócritas, que é os escribas e os fariseus. Vocês estão me entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Adore a Deus em espírito e em verdade. Deus não é bobo, irmãos. Deus sabe quem adora,
Quem serve a Ele com fidelidade. Quem serve a Ele com integridade. Quem honra a Deus. Deus não é bobo, irmãos. Adore a Ele em espírito e em verdade. Não tenha vergonha não, irmãos, de ser cristão. Tem gente que porque tá naquela rodinha ali de pessoas que não é cristão, ele tem vergonha. Eu tô falando que Deus tá mandando falar para pessoas aqui que você tem vergonha. Tanto no trabalho quanto na escola, você se cala. É onde você tem que defender a bandeira do evangelho e mostrar para você, para outras pessoas que você é diferente. Talvez aquela pessoa que está do seu lado está ali com o coração vazio, querendo algo para preencher, para ser preenchido. Algo que vai sair da sua boca para impactar o que está do seu lado. E você, muitas das vezes, tímido, com vergonha, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, diz o Senhor. Tá? É 2 tipos de pessoas que adoram a Deus. Que adoram a Deus em vão. Que Deus está falando aqui em Mateus 15. Olha, os hipócritas. Deus está chamando pessoas de hipócritas. Bem profetizou Isaías, voz dizendo: este povo com sua boca e seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Está nas coisas materiais, carnais da terra. E Deus está longe dele. Tá, irmãos? Uma pessoa assim, Deus não está perto dele, Deus está longe dele. Ele está adorando sozinho, somente sozinho. Deus não está recebendo. Pois em vão me adoram. Quer dizer, a adoração não era aceita por Deus, sugestivo também de grande parte da igreja moderna, ensinando como se fossem doutrinas ou mandamentos dos homens, algo que se acrescenta ou se tira da palavra de Deus. É os que os pastores estão fazendo hoje. Eles estão maquiando a palavra, como eu sempre digo nos meus posts, nos meus vídeos. Você viu aqui, irmãos, como que Deus está falando? Ó que coisa interessante. Sugestivo também da parte de grande parte da igreja moderna. Deus é moderno, irmão? Deus modernizou? Há 2 milhões de anos atrás, Deus já modernizou? Será que Deus é tão moderno assim, irmãos? Como o mundo está sendo? Hoje tudo é moderno? Hoje tudo está na moda? Hoje tudo pode? Apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito. Ou seja, ele está aqui na terra, ele está vendo tudo ao redor dele, tudo que está acontecendo. Se ele quiser praticar, ele pratica, mas depois ele vai ter que prestar conta com Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo que me convém. Eu olho aquele algo, eu posso até achar bonito, mas não me convém. Porque eu sei o meu lugar de serva. Eu sei o meu lugar. Eu sei a minha postura de serva de Deus, de mulher de Deus. Eu não posso. Porque vai contra a lei de Deus, não é do homem. Que eu não sigo a lei do homem. Porque se eu seguisse a lei do homem, eu estava afastada do evangelho. Eu sigo a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, ao que eu aprendi de pequeno. Então ficou na tábua do meu coração. E eu só acrescentei, quando eu cresci, eu só acrescentei aquilo que eu não conhecia. E hoje eu estou vivenciando a palavra, vivenciando o evangelho. Amém, irmãos? É o que eu quero passar para os irmãos nesta tarde, nesse finalzinho de noite. Medite bem na palavra. Cuidado com o que você fala de dia. E cuidado com o que você pede de noite, que o seu coração não está sentindo. E outra, o que contamina não é o que sai. Não é o que entra. Não é o que entra. É o que sai da boca. Cuidado com o que você fala. Com o que você profere. E cuidado, não sereis tão modernos quanto ao mundo de hoje. E não vá pela lei dos homens quando pega o microfone para dizer. Mesmo que seja com autoridade. Às vezes essa autoridade nem passa, nem tá partindo de Deus. Tá? Cuidado, irmãos. Cuidado. Fique naquela igreja tradicional antiga, com os usos e costumes antigos. Essa sim é a igreja do Senhor. Cuidado com a igreja moderna, irmãos. Não se engane. Não se iluda com a igreja que pode tudo, que faz tudo. Cuidado, irmãos. Jesus está voltando. E ele vem para buscar aqueles que realmente servem ele com fidelidade e com sinceridade. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor.